Fala pessoal, queria comentar com vocês aqui rapidinho, tá? Esse vídeo não vai ser muito longo, então você tem pouco tempo para aproveitar a oportunidade de clicar no botão de curtir, compartilhar esse link aqui com o maior número de pessoas. Se quiser deixar o seu comentário também, se não tem comentário para fazer, coloca ali bom dia, boa tarde, oi. Isso aí também vai melhorando o nosso engajamento nas redes sociais e faz a nossa voz chegar ao maior número de pessoas possível. Eu estou aqui com vocês rapidamente para comentar, na verdade, para desfazer uma fake news que está rolando aí, dizendo, né? Por exemplo, aqui, essa matéria aqui é da Jovem Pan, mas tem várias outras. Mas dizendo isso aqui, ó. Banco do Brasil denuncia Eduardo Bolsonaro AGU por vídeo com fake news. Eu primeiro fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, que vídeo que eu soltei falando alguma coisa de Banco do Brasil? Aí eu fiquei tentando puxar pela memória, não encontrei. E depois aqui eu acho que isso aqui foi algum comentário que eu fiz em algum vídeo longo, alguma live, alguma coisa. Mas o que me causa estranheza é que, olha só, se a gente for ver aqui a campanha, o documento aqui, esse aqui da Jovem Pan, essa matéria, o que traz lá? Tá lá, a campanha nas redes sociais. Porque a campanha, isso dá uma ideia de que existe uma conduta reiterada, algo frequentemente sendo feito para que as pessoas recebam alguma informação da minha parte. É por isso que quando eu vi Banco do Brasil, campanha, eu fiquei tentando puxar pela memória e falei, nossa, a não ser que esteja com a memória muito ruim mesmo. Mas, enfim, aí depois eu fui ver aqui a matéria da CNN e ela traz um pouquinho mais de profundidade o que o Banco do Brasil fez. Vamos lá. A instituição alerta a AGU sobre desinformação nas redes sociais que incita pânico bancário e compromete o Estado de Direito. Bem, a gente é acostumado a receber esse tipo de acusação de fake news. Eles normalmente não dizem qual fake news que é. Vamos ver aqui se nessa matéria da CNN se eles detalham, porque quando eles mostram qual é a fake news, na verdade a gente tem a oportunidade de demonstrar que não existe nada falso. Na verdade, é True News. Mas vamos lá. De acordo com o documento, os ataques começaram na última terça-feira, 19. Isso aqui é outra coisa também, tá? Quando lê assim, ataque, tem algumas palavras, né? Os estadunidenses, esse tipo de coisa, você já percebe que aquele viés que a esquerda adora, né? E no final vou acabar mostrando um vídeo para vocês desmistificando esse negócio de ataque. De acordo com o documento, os ataques começaram na última terça-feira. Um dos conteúdos citados é um vídeo publicado no dia seguinte pelo deputado Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, que afirma que o BB, Banco do Brasil, será cortado das relações internacionais, o que levará à falência. Meus caros, o que a Lei Magnitsky fala é justamente isso, que aqueles que mantêm no seu hall de clientes, no caso aqui do Banco do Brasil, que é por onde os ministros do STF recebem os seus salários, inclusive, via de regra, onde nós, congressistas, também recebemos os nossos salários, né? Pode ser na Caixa, enfim. Mas, normalmente, se você é um deputado novo e chega lá, provavelmente você vai abrir uma conta no Banco do Brasil para receber o seu salário. Quando o Banco do Brasil mantém no seu hall de clientes o Alexandre de Moraes, ele está incorrendo naquele risco de ser impedido de acessar o mercado financeiro americano. Entenda. Não é os Estados Unidos que vai chegar e vai aplicar a lei americana no Banco do Brasil, uma penalidade, porque o Banco do Brasil mantém uma conta do Alexandre de Moraes no Brasil com o cliente lá, Alexandre de Moraes. Não, é o Banco do Brasil que não vai conseguir acessar o mercado americano. Isso daí pode causar impactos gigantescos. Por exemplo, né, teve o caso mais conhecido, né, o banco francês lá, o Paribas. Ele recebeu uma multa de quase 9 bilhões de dólares, quase 9 bilhões de dólares. Aí eu não sei, eu deixo para os especialistas. Se o Banco do Brasil tomar na cabeça lá 9 bi de dólar, qual vai ser o impacto disso? O que ele vai ter que fazer? Há algum risco ou não para as suas reservas? Não sei. De coração, não sei. Aí, se eu relato isso, se eu expresso essa minha opinião, que eu ainda sou deputado federal, ainda que não fosse, o artigo 5º da Constituição deveria garantir, ao menos em tese garante, a liberdade de expressão a todo brasileiro. A minha opinião vai dar problema. Eu nem me preocupo porque minha conta no Banco do Brasil já está congelada. Tudo que porventura eu tivesse lá, eu já perdi, ou pelo menos vai ficar bloqueado durante algum tempo.
Mas qual é o crime em você levantar esse tipo de debate? É proibido? Virou igual vacina na pandemia, que não pode falar? Virou igual a crítica à maquininha? Entenda que a esquerda ela nunca vai parar, ela sempre vai querer o quê? Te censurar. Se você for nos países aqui de Cuba, Venezuela, etc., alguns vizinhos que são ditaduras, né, claras e reconhecidas, e para mim o Brasil está chegando nesse nível também, você vai ver que essa prática ela é recorrente, ela é normal. Quem foi para as ruas manifestar na última, entre aspas, eleição da Venezuela, que o Maduro perdeu, ele disse que ganhou com 51% de votos, né? Mas todo mundo sabe que ele perdeu. Quem foi para a rua protestar está tomando 15 anos de cadeia. E o Maduro, à época, ainda disse, sem anistia. Lembra muito uma frasezinha que a esquerda gosta de repetir aqui, né? E aí eles vão calando todo mundo, para que não haja uma voz se levantando contra o regime. Porque se o Banco do Brasil estivesse interessado em falar a verdade e eu, Eduardo Bolsonaro, estivesse mentindo, sabe o que eles iam fazer? Eles iam falar, nós podemos manter, né? Eles iam fazer um comunicado oficial, ou botam um pessoal lá, bonitinho lá, um jovenzinho, né? Alguma coisa que eles gostam, um senhor de meia idade lá, com cara de gerente de banco, terno e gravata, pá, explicando, né, tecnicamente. Não, nós podemos manter aqui o Alexandre de Moraes no nosso hall de clientes e isso não vai afetar o Banco do Brasil por causa disso, disso e disso. E aí vocês esfregam na minha cara que eu sou um propagador de fake news, que eu estou errado. E aí sabe o que vai acontecer? Eu vou perder esses 1,7 milhões de seguidores no YouTube, que diz aqui nessa primeira parte, última frase lá, o parlamentar tem mais de 1,7 milhões de seguidores no YouTube, aí eu vou perder seguidor, eu vou perder o crédito. Mas como vocês apelam para um tribunal, apelam para o Bessias, né? Lembra do Bessias? É o Bessias lá do tempo da Dilma, né? Se alguma coisa acontecer, puxa da cartola aí, ó, e o Lula é ministro, para ele não ser preso. O Bessias, que agora está na AGU, vai tomar alguma providência com relação a isso. Aí eu tô aqui, boto a cara a tapa, tô falando, olha, lei Magnitsky prevê que o banco que tiver como seu cliente um sancionado, e o Alexandre de Moraes já está na lista dos sancionados, lista pública da OFAC, se você entrar aí no Google você consegue achar lá, esse banco não vai ter acesso ao mercado americano. Pode tomar uma multa, não sei, né? De aí 9 milhões de dólares, 8,9 milhões de dólares do BN Paribas lá, Paribas, da França. Então é por isso que eu e várias outras pessoas, como a gente vai ver aqui mais adiante, matéria aqui falando aqui do Gustavo Gayer, do Jeffrey Chiquini, é por isso que a gente vai ganhando seguidor nas redes sociais. Porque na rede social tem contato direto com você, internauta. Eu boto a minha cara, que você tá vendo aqui, ó, se eu tô rindo, se eu tô chorando, se eu tô com a mão suando frio, né, passando por aqui, ó, que fez algum problema, ou escondendo, não sei, né, aquela linguagem corporal que, pra quem é mais velho então, bate o olho, entende? Né? Quem é pai e quem é mãe bate o olho na criança, vê que ela tá fazendo alguma coisa de errado, ou o professor bate o olho no aluno, sabe que tá mentindo. Essa transparência aqui, seguida de uma argumentação sólida e firme, é isso que atrai seguidor. Desafio aí o jurídico aí do Banco do Brasil que mandou essa demanda para a AGU, ou o presidente do Banco do Brasil, a vir a público falar. O Alexandre de Moraes é sancionado a Lei Magnitsky, mas ele continuará sendo cliente do banco, independentemente do que aconteça. Faça isso. E diga que não haverá impacto para os clientes. Pronto. Eles podem confiar em você. Não sei, vai que alguém acredita nessa ladainha aí. Agora, o mensageiro, sendo penalizado, estou querendo botar mais um inquérito, mais um processo aqui contra mim. Isso aqui é típico de bandido, de crime organizado, que faz o quê? Que mata o mensageiro. Ah não, o cara recorreu à polícia dizendo que a gente está traficando, que a gente está estuprando menininha aqui na favela, que a gente está fazendo latrocínio, que aqui é local de cativeiro, qualquer coisa do tipo. O que eles fazem? Matam o mensageiro, né? É isso que eles querem fazer aqui.
O Banco do Brasil denunciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro à AGU, ao Messias, pessoa acima de qualquer suspeita, que inclusive está pleiteando uma vaga no STF, deve ter ficado triste porque o Barroso voltou atrás, né, disse que, ou melhor, desfez as notícias que estavam saindo, de que ele estava pensando, cogitando sair do STF. E eu fiquei muito feliz com isso, porque, na verdade, o Barroso, eu não vejo ele tão radical quanto Alexandre de Moraes, e eu acho que dá para consertar muito daquilo que foi feito no passado com o apoio do governo Biden, porque se sair do STF, deixando para trás a lambança, todo mundo acabou de ver que isso não soluciona nada. Onde é que todo mundo viu? Problemas lá de 2014, né, do Mais Médicos. O governo americano está sancionando o pessoal agora. Sancionando como? Pegou o visto lá do Padilha. Estava lá chorando. Minha filha de 10 anos perdeu o visto, não pode ir pra Disney. Não tenho pena nenhuma, não, cara. Eu tô aqui exilado, não posso nem falar por telefone com meu pai. Porque eu sou um bandido, eu sou um criminoso. Não tem nada, nem condenação contra mim. E um monte desses inquéritos aí, porcaria que o Alexandre de Moraes faz, que ele mesmo abre, ele mesmo julga. O cara que disse que quer pegar o Eduardo Bolsonaro, o cara que é inimigo pessoal do Jair Bolsonaro, o cara que manda dedinho pra torcida do Corinthians. E tá tudo bem, normal na democracia. Os caras estão julgando a família Bolsonaro, o pessoal de direita, a galera que ele odeia, mas é imparcial, fique tranquilo. Quem vai julgar o Bolsonaro é o ex-advogado do Lula, o Zanin, mas tá tranquilo, é normal na democracia. Quem vai julgar o Bolsonaro é o Flávio Dino, abertamente comunista, no mínimo crítico do Jair Bolsonaro. Ministro da Justiça de quem? Do Lula, vai julgar o Bolsonaro, mas tá tranquilo na democracia, cara, tá tudo bem, pode... Nota 10, pode confiar. As instituições estão funcionando normalmente. Fala isso pro gringo. O gringo vai tacar a magnífica na tua cabeça, filho. Gringo não, né? Norte-americano. Tem que reconhecer aqui que não é para qualquer um. O governo Trump tem, como fala aqui nos Estados Unidos, tem balls. Os caras têm balls. Vê o que é certo e o que é errado e não fica naquele melindre do político, não, cara. É isso aqui, é isso, pimba. Nossa, glória a Deus que ele virou a cabeça naquele momento que o tiro passou raspando, e também aquilo dali foi uma ação divina também. Se não esqueçam, era capaz do Irã estar anunciando agora que tem arma nuclear, a Rússia está invadindo ali para cima da Ucrânia e despertando o alerta em outros países do leste europeu que já viveram debaixo do guarda-chuva da União Soviética, enfim, aquela bagunça, né? Fentanil continuando inundando junto com migração ilegal de bandido vindo ali pelo México, Canadá também, né? Muito imigrante legal vindo por ali. E o fim do Ocidente sendo sedimentado. Mas, graças a Deus, o Trump está combatendo tudo isso. E aí, na matéria aqui, a denúncia também inclui o deputado federal Gustavo Gayer e o advogado Jeffrey Chiquini. Aponta que as publicações contêm informações falsas. Mais uma vez, quais, né? Quais informações falsas? E incitação à retirada de recursos. Então, ó, você que tem dinheiro, vamos lá, você que tem dinheiro no Banco do Brasil, você que tem uma conta bancária no Banco do Brasil, o mesmo banco do Alexandre de Moraes, deixa o seu dinheiro aí, tá bom? Eduardo Bolsonaro está fazendo uma campanha para você deixar o seu dinheiro no Banco do Brasil, porque não vai acontecer nada. Os Estados Unidos é um país de frouxo, tá bom? O Trump só botou a Lei Magnitsky, mas na primeira canetada do Flávio Dino ele vai recuar, ou como o Alexandre de Moraes falou, ele espera que o Trump, através de ações diplomáticas, vá voltar atrás e retirar a sanção dele. Meu Deus do céu! Mas claro que isso aqui tudo é uma ironia, tá, pessoal? Mas essa parte do Alexandre de Moraes é verdade, tá? Vocês viram a matéria da Reuters? Sei que ela não tá aqui. Mas na matéria da Reuters, o Alexandre de Moraes diz que ele confia que a diplomacia vai dar um jeito porque o Trump não tem consenso nem dentro da administração dele. Então o OFAC não queria aplicar a sanção, mas acabou aplicando. Falta técnica, papapá. Aí o Alexandre de Moraes diz no final, vou esperar. Porque eu não encontrei nenhum advogado no Brasil ou nos Estados Unidos que possa peticionar a uma corte para reverter essa lei Magnitsky. Eu falo, meu Deus do céu. Se o Alexandre de Moraes acredita nisso mesmo, ele é um jumento. Porque a lei Magnitsky é uma ação administrativa, não é uma ação jurídica. E não tem, eu pelo menos desconheço que alguém tenha conseguido reverter lei Magnitsky através de ação no tribunal. Mas ele pode tentar. Inclusive, né, o último caso recente
sobre essas disputas entre o judiciário e executivo, deu causa, o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos deu causa ao Trump, dizendo basicamente que juiz de primeiro grau, ou pessoal ou melhor, poder judiciário, juízes não podem ir contra e desfazer uma política do poder executivo, o que é óbvio em qualquer país sério do mundo, só não é óbvio no Brasil, que já se acostumou com essa porcaria que chamam de democracia. Por isso toda hora o STF vai e invade a competência do Congresso, aí legisla sobre aborto, vai lá e se mete no processo legislativo, ameaça presidente de partido e enterra o voto impresso. Ameaça o pessoal do Senado e impede votação de impeachment de ministro do lado dos direitos humanos no STF. É só nessa várzea chamada Brasil, tá? Ou melhor, em algumas outras várzeas latinas também ocorre. Mas em países sérios, naqueles que pretendem ser os que são do título farol da democracia, terra das liberdades, isso não acontece, tá? Até me perco aqui às vezes no que eu falo, que, meu Deus do céu, tanta asneira que a gente vê por aí. Isso mostra que o Alexandre de Moraes não tem bala na agulha nenhuma. É o que eu tenho dito com o Paulo Figueiredo. Ele sempre vai dobrar a aposta. Tá, ele prendeu o Bolsonaro, como é que ele vai dobrar a aposta agora? Não tem mais o que ele fazer. Agora, o que o Trump tem para fazer? Ele tem um cardápio de opções. Não só para Moraes, mas também para ministros do STF e outras autoridades. Os cachorrinhos da Polícia Federal que ficam vazando informação. Aí chega no ouvido de criminoso, ou não sei, né, de repente é propositalmente colocado ali para um criminoso, invadir lá a casa dos meus avós. Por que não? Eduardo, mas você acha que eles seriam capazes disso? Eles deram uma facada no meu pai na luz do dia. Pelo poder, eles são capazes de tudo. Mas eu já adiantei que eu não vou parar. Nem o Paulo Figueiredo vai parar. Aprendam a lidar com esse novo cenário onde vocês perderam poder. Vão aprender por bem ou vão aprender por mal. Se o pai de vocês não deu uma boa educação aos senhores e às senhoras, a rua vai ensinar como é que a banda toca. É isso que a gente está vendo. Hoje em dia a gente consegue debater a possibilidade de pautar uma lei da anistia. Os bravos parlamentares, a gente tem que tirar o chapéu, tá? Se você votou em algum daqueles parlamentares que esteve ocupando as mesas da Câmara, deixe o seu apoio a eles. Ai, Eduardo, mas foi uma manobra contra-regimental. A esquerda fez isso no passado, não aconteceu nada. O que é antirregimental é o maior partido da casa, com apoio de vários outros líderes partidários, ficar metade do ano pedindo para votar só um projeto de lei, que é o da anistia, e o presidente ficar segurando isso. Por que o Hugo Mota não pauta a anistia? Ele é o presidente da Câmara, ele não é o ditador do Congresso Nacional. E eu conheço o Hugo Mota, ele não está no seu primeiro mandato não, acho que está no quarto ou quinto mandato, ele desde muito jovem deputado federal, nunca foi tido como um cara extremista. O que está acontecendo para ele, na sua posse, ler um discurso inspirado em Ulisses Guimarães e agora não querer pautar o projeto de lei que é a prioridade, pauta única do maior partido da casa, como bem dito já pelo nosso líder Sócrates Cavalcante? Ele não está fazendo favor a gente. Ele está fazendo o jogo democrático. O Arthur Lira fazia isso. O Arthur Lira nunca nos iludiu. O Arthur Lira, na época de campanha para presidente, ele falava: olha, eu vou permitir que o plenário seja o senhor das decisões. E às vezes a gente aplaudia, às vezes a gente criticava. A depender daquele nosso gosto, do que, poxa, eu gostei desse projeto, eu não gostei daquele. Mas e aí, gente? É o jogo democrático, paciência. Não gostou? O que você tem que fazer? 4 anos de militância bem organizado para esclarecer as pessoas que votar nesse partido ou nesse candidato é ruim e que elas devem votar nesse partido e nesse candidato, porque esse aqui é o bom. É assim que a banda toca. E assim a gente vai tolerando e vivendo em sociedade. Lembram lá do 2630, o projeto da censura? Nós nos mobilizamos. A rede social, você provavelmente está me assistindo, entrou de cabeça e a gente conseguiu evitar a votação dele, porque o próprio Orlando Silva do PCdoB viu que se botasse em votação seria derrotado. Aí resolveu tirar. Eles toda hora tentam mascarar novos projetos, como esse que foi aprovado à urgência semana passada, né? Nunca é para proteger a criança. Teve um caso lá bizarro em Santa Catarina, repugnante, de um cara que entrou numa escola e esfaqueou as criancinhas lá. Enfim, já lembro logo dos meus filhos. A escola da minha filha aqui,
para entrar nela pelo menos 2 caras armados. Eu vejo todos os dias com pistola à mostra na escola da minha filha. E eu dou graças a Deus. Cara de mal ainda, orelha de repolho. Porque se tiver algum problema desse na escola da minha filha, a primeira coisa que eu vou querer é alguém em condição de defendê-la. Para defender do seu quê? Precisa de arma. Eles ainda ficam ali fazendo o preventivo, né? Fazendo a ronda na entrada, na saída, no meio da escola. Eu já vi 2 porque começaram agora as aulas. Mas pegaram esse caso de Santa Catarina, botaram um monte de mochila de criança na frente do Congresso para dizer, olha, esse atentado foi feito através de uma conversa aqui, de um aplicativo tal, então a gente tem que ter uma lei para conseguir entrar e ver o que está sendo tramado aqui pelas crianças. Balela, gente. Balela. Desde quando você conseguir interceptar esse tipo de coisa ia evitar um crime bárbaro como aquele? Aí depois que eles viram que não conseguiram aprovar o projeto, esqueceram as crianças que morreram. Estão nem aí para as crianças que morreram. Estão nem aí se vão entrar esfaquear a tua escola, gente na tua escola. Isso é esquerda. Aí tenta se agarrar, aí foi o youtuber lá, o Cabeludinho. Eles sempre usam um pano de fundo correto, né, bom, tentam tocar o seu coração para depois vender a solução que eles entendem, né, uma solução pertinente, que aí no caso ia dar margem para censura na rede social. Todo mundo sabe disso. Agora fala para eles para botar segurança armado, para eles botarem uma escola cívico-militar, onde vai ter um sargento da polícia militar ou alguém da reserva que possa botar uma arma na cintura e ficar na escola do teu filho. Vê se esse pessoal da esquerda que está preocupado com a criancinha, né, que eles dizem estar, vê se eles vão permitir. Não vão. Mas na escola dos filhos deles, filho, tem câmera, tem gente armada, a polícia faz ronda na porta, não entra droga. Na escola dos filhos dos deputados, dos senadores, você não vai ver orgia, né? Boca de fumo. Você não vai ver isso daí. Mas dos outros, né? O cara tá nem aí. Aí, para finalizar, já deixou seus parabéns aí para os deputados e senadores que você votou, por terem apoiado as medidas para pedir para pautar a anistia. É que a anistia hoje já virou um tema maior do que o que já era grandioso, liberdade das centenas de pessoas injustamente condenadas pelo 8 de janeiro. Ela virou um tema eleitoral, porque ela pode limpar ali de processos o horizonte do Jair Bolsonaro, restando a eles apenas aquelas 2 inelegibilidades, por ter discursado no carro de som, 7 de setembro, com dinheiro privado, e por ter criticado as urnas eletrônicas para 40 embaixadores. Isso foi considerado abuso de poder político. Lembrando, os embaixadores não votam no Brasil, por óbvio. Tá? E foi convidado o presidente do TSE à época, o ministro Edson Fachin. Porque o Edson Fachin, semanas antes, tinha feito uma reunião com os mesmos embaixadores, onde ao final ele pedia para que eles reconhecessem o resultado das eleições brasileiras assim que saísse o resultado. Aí o Bolsonaro, o que ele fez? Ele, semanas depois, chamou os meus embaixadores. Cara, vem cá, eu tenho aqui dúvidas sinceras sobre o processo eleitoral. Inclusive, estou convidando o ministro Edson Fachin para, caso algumas dessas dúvidas serem infundadas, ele explicar para nós por que elas são infundadas. Bem, o ministro Edson Fachin não foi. Mas esse evento, o missão dada, missão incumprida, né? O ministro do TSE, o Benedito Gonçalves, junto com Alexandre de Moraes, declarou a inelegibilidade do Bolsonaro até 2030. A gente tem aí mais uma matéria, né, da CNN, vamos só passar rapidamente por ela. O Banco do Brasil denuncia a AGU fake news que ameaça o sistema financeiro. A instituição alerta a AGU sobre desinformação nas redes sociais e incita pânico bancário e compromete o Estado de Direito. Então, mais uma vez aqui, Eduardo Bolsonaro falando, né? Tá tranquilo, irmão. Deixa o seu dinheirinho no Banco do Brasil, que o Banco do Brasil vai deixar você e o Moraes como cliente. Mas não vai dar nada, tá bom? Pode ficar tranquilo. É claro que eu tô fazendo uma ironia. E olha só, né? Essa ação deles chama mais atenção para que mais clientes retirem dinheiro do Banco do Brasil. Eu não estou causando pânico não, gente. Eu tenho conta no Banco do Brasil também, tá? Tá bloqueado. Eu, minha esposa, tá bloqueado. Mas, poxa, será que não dá para a gente imaginar que, como eu disse lá atrás no discurso da tribuna, né? Tirem as crianças da sala. Será que não dá para imaginar que vai dar
merda. Vai dar merda, gente. Ou melhor, eu até acho que não vai dar merda só para o Moraes. Inclusive, né, foi motivo de festejo no Brasil. As pessoas foram às ruas dia 3 de agosto e levaram lá, né, cartão do Magnitsky. Um abraço, Keila, do Rio de Janeiro. Canta aí, galo. Teve gente em São Paulo também levando cartão. O brasileiro é de uma criatividade ímpar, né? Sensacional. Deus quiser, vai dar dor de cabeça só pro Moraes. Aí tem lá, basicamente vai repetindo aqui a matéria da Jovem Pan. Aí de novo aqui Gustavo Gayer, Jeffrey Chiquini, tal. Aí aqui abre aspas para alguém do Banco do Brasil, né? O ofício do Banco do Brasil para a AGU, abre aspas. A nova estratégia, então tem uma estratégia que está unindo Gustavo Gayer, Jeffrey Chiquini e eu. Olha a loucura. A nova estratégia consiste em coagir, ameaçar e colocar instituições financeiras integrantes do sistema financeiro nacional, notadamente o Banco do Brasil, contra o STF, fecha aspas, afirma o ofício. Eu não estou botando o sistema financeiro contra o STF. Eu estou botando um ministro do STF como violador de direitos humanos. Eu não, né? O Trump, o Rubio e o Bessel. Que é o secretário do Tesouro, o secretário do Departamento de Estado e o presidente dos Estados Unidos. Cobra dele a conta lá. Bota eles nos inquéritos aí. Moraes, bota o Trump nos inquéritos. Bota aqui, ó. Moraes, se você é corajoso, bota o Trump no inquérito, Moraes. Você não botou o Elon Musk no inquérito aí das fake news? Ah, mas foi antes do Trump ser eleito, né? Vocês nunca achavam que o Trump fosse ser eleito? Tem um fator aí que tá fazendo o jogo mudar. Pois é, né? Quem poderia imaginar que o cara que os seus colegas perseguiram tanto aqui nos Estados Unidos fosse virar presidente dos Estados Unidos e agora você já não tem o suporte nem dos coleguinhas americanos que davam curso para jornalista, faziam parceria com o TSE, às vezes até mandavam um dinheirinho ali da USAID, né? Glória a Deus, aquela virada de cabeça mais uma vez. E aí, para finalizar esse vídeo, eu vou trazer aqui o Dr. Aragão, que é um advogado, foi entrevistado pela Revista Oeste. Eu confesso aqui, da minha ignorância, não o conhecia. Talvez agora, depois desse vídeo, vamos colocar um label de extrema-direita na cabeça dele, um cara mais perigoso do que o Osama Bin Laden, né? Do que o Soleimani, do que o Ali Khamenei, do que o Assad e tantos outros. Mas vamos dar uma olhada aqui, porque é o seguinte, eu tô entrando, foi oferecido para mim um pedido para que a AGU me investigue, porque, como consta aqui, e eu não lembro dessa minha frase, mas está dizendo aqui que eu estava aconselhando as pessoas a tirarem dinheiro do Banco do Brasil. Eu não sabia que o deputado federal desse tipo de opinião fosse crime em algum lugar, né? E eu nem lembro dela, para ser bem sincero, mas já que veio aqui nas matérias da Jovem Pan, da CNN e vários outros veículos de comunicação, eu tenho que comentar. E aí, se esse é o meu crime, vamos ver aqui então se o advogado Aragão também comete crime. Sendo certo que se essa investigação cair para cima do doutor Aragão, a OAB não irá defendê-lo, porque a OAB é serviçal dessa porcaria toda daí. Né? Bancos estrangeiros que operam dentro do sistema americano. Caso esses bancos continuem operando com esse sancionado, eles podem sofrer sanções administrativas aqui dentro dos Estados Unidos, sendo impedidos, por exemplo, de acessar o mercado financeiro americano, ou até mesmo em alguns casos esdrúxulos, ser excluído do sistema SWIFT, que apesar de ser um sistema belga, é amplamente controlado pelo sistema financeiro americano. Então, doutor Aragão falando a mesma coisa que eu. Ó, o problema é que eles podem ser desligados do sistema americano. Podem tomar multa, podem tomar advertência, não sei. Eu acho que quanto mais tempo passa, os bancos ficam buscando por consultorias ou achando que vão fazer gestão com lobista. Você tem outra matéria interessante aí da semana passada, mas repercutindo agora. Né? Gente de dentro do governo Trump falando, olha, vocês estão contratando escritórios de lobby, vocês estão de brincadeira, né? Mas enfim, quanto mais tempo passa e os bancos e as instituições brasileiras ficam buscando por esse tipo de solução, mais risco eles estão tomando para tomarem as sanções secundárias. Se você não tem Alexandre de Moraes no seu hall de clientes, beleza. Mas saiba também o seguinte,
que, enquanto não for dada a notícia de que o Alexandre de Moraes foi totalmente bloqueado e está recebendo o salário dele em cash, em prata, em dinheiro do banco, da boca do banco, enquanto não tiver essa notícia, há um risco de que bancos e instituições financeiras brasileiras tomem multas ou prejuízos gigantescos sendo desplugados, por exemplo, do sistema SWIFT, que o Dr. Aragão acabou de falar. E nesse cenário, essas repercussões poderiam atingir também outras instituições financeiras brasileiras, ainda que não tenham Alexandre de Moraes no seu hall de clientes. Por quê? Porque imagina que você é uma pessoa sofisticada de ter contas bancárias em outros países do mundo. Você vai deixar o teu dinheiro numa instituição financeira, num país onde o Alexandre de Moraes pode amanhã dar uma ordem obrigando essa instituição financeira a abrir uma conta para ele? Porque foi isso que eles estão fazendo, né? Tá o Dino jogando juntinho com o Alexandre de Moraes, dizendo que o banco vai ser obrigado a abrir uma conta aqui do Alexandre de Moraes. Senão, vai se ver com o STF. Então, o que acontece na prática é que os bancos, ainda que não sejam americanos, eles começam a evitar qualquer tipo de relacionamento com pessoas sancionadas para evitar que eles também sofram sanções aqui dentro dos Estados Unidos nas suas atividades comerciais, nas suas relações com empresas americanas. Esse é o principal ponto. Tem casos clássicos, por exemplo, como o banco francês, o BNP Paribas, que violou sancionados, ou melhor, continuou operando com sancionados pela Lehman Brothers e sofreu uma multa de 8,9 bilhões de dólares por justamente ter sancionado e para continuar operando aqui nos Estados Unidos. Olha só que interessante. De fato, o Banco do Brasil tem operações aqui com todos os outros bancos. Ele repetiu aqui o que eu falei, né? Do BNP Paribas. Brasileiros. E o Banco do Brasil hoje opera toda a folha de pagamento do STF, inclusive. Opa! O Banco do Brasil opera toda a folha de pagamento do STF? Não é fake news do Eduardo Bolsonaro? Pagamento do ministro Alexandre de Moraes. Em tese, hoje ele pode continuar fazendo o pagamento. Mas o que acontece de fato? Hoje a gente não vê do próprio STF e até mesmo do arcabouço político brasileiro nenhuma característica que faça a buscar uma solução diplomática para isso. Muito pelo contrário. A gente vê o ministro Flávio Dino decidindo numa ação que não tinha absolutamente nada a ver com a Lei Magnitsky, mas mandando um recado político claro de que não iria o STF, através de uma sentença que abarca todo o sistema jurídico brasileiro, não vai ter nenhum tipo de sanção para qualquer ministro sancionado, ou seja, os bancos estão proibidos de fazer isso, e hoje, obviamente, com a entrevista do próprio ministro Alexandre de Moraes, afirmando que ele mesmo vai obrigar que os bancos não façam qualquer tipo de sanção contra ele. Então, na verdade, o que o Dr. Aragão está falando é o que eu falei aqui usando outras palavras. O STF vai obrigar os bancos a terem uma conta do Alexandre de Moraes e que se exploda aí a tal da Lei Magnitsky. Aí você pode imaginar o seguinte, tá? O americano então vai olhar para isso e vai falar, poxa, desculpa aí, Brasil, nada vai acontecer, tá? Lei Magnitsky é só para inglês ver. Alguém acha que essa demonstração de fraqueza ocorrerá? Eu não apostaria nisso. Então, apesar do Banco do Brasil, fique à vontade aí para me denunciar. Se vocês tivessem coerência, iriam denunciar aí a Jovem Pan, a CNN, a Revista Oeste e todos os veículos de comunicação, porque basicamente o que está ocorrendo é todos estão debatendo as consequências da Lei Magnitsky. Mas como vocês querem, na verdade, não vocês não estão buscando outro objetivo que não impedir as minhas ações aqui, vocês fazem esse tipo de coisa aí, manda pro Bessias. Tranquilo? A gente vai ver aí as cenas dos próximos capítulos. Para você que esteve até aqui comigo, peço mais uma vez, por favor, para curtir, comentar, compartilhar e fazer a nossa mensagem chegar mais longe. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe também os Estados Unidos da América. Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado!